Bem, amigos, hoje nós estamos com a nossa sala de visitas mais uma vez aqui no Arrumando a Casa. Aliás, eu transformei a loja do Arrumando a Casa no estúdio permanente da sala de visitas. E claro que para que isso ocorra, eu tenho que trazer gente boa, gente que fale bem e que tenha projeto de vida, que não começou agora. Isso vem lá de trás. E eu tenho aqui, hoje, para vocês, a Heloísa. E ela vai contar a história dela, vocês vão ficar boquiabertos. Eu vou deixar mais para frente um pouquinho, para ela contar uma história do tempo do Fernando Henrique Cardoso e da esposa dele, a Ruth. Isso posto, eu quero dizer para vocês que a pizzaria Viva está em plena forma, está caminhando muito bem. E quero aproveitar para mandar um abraço para a doutora Érica, odontopediatra, cuida da minha neta. E se você precisar de um dentista bom, tem os irmãos Sartorato, o Newton e o Fábio. Isso posto, Heloísa, boa tarde, muito obrigado por você valorizar o meu programa. Porque o que você tem feito e que as pessoas trazem para mim, você é uma excelente profissional. Obrigada, Walter, mas obrigada mesmo e obrigado por estar dando essa chance, né, de eu poder falar um pouco do nosso trabalho, né, trabalho da Micura, eu trabalho como arquiteta, né. E me diz uma coisa, o que você se formou em Mogi, aonde você se formou e como que a sua vida deslanchou por esse caminho? Eu me formei em Mogi das Cruzes, na Brás Cubas, arquiteto urbanista, né? E dali, desde quando eu me formei, eu não deixei mais de ser arquiteta, né? E faço esse trabalho, que é um trabalho de sustentabilidade, que é eu sou arquiteta ambientalista, trabalho com sustentabilidade na arquitetura. A minha formação e minha especialização, logo que eu me formei, eu fui para o Canadá para me especializar em sustentabilidade. Na época... Então você era boa de situação financeira? Não, eu tinha o CNPq, lembra da época do CNPq? De pesquisadora? Eu fui uma das alunas da Brás Cubas que tinha essa bolsa de pesquisadora do CNPq. E aí eu ia fazer pós-graduação, ia fazer mestrado, eu queria dar aula, eu queria ensinar, lógico, você queria agir. Eu queria agir, eu queria atuar nessa vida social urbana que eu sempre achei que, como arquiteta, eu poderia acrescentar para a população, né? Então, logo que eu comecei a faculdade com 17 anos de idade, eu era muito nova, mas... Tempo bom, hein? Tempo bom mesmo, Mogi das Cruzes. Eu agradeço muito de ter me acolhido nessa época, porque eu vim do interior, né? Eu vim de Pereira Barreto, a minha origem é Pereira Barreto, eu não sou mogiana, mas já digo, estou aqui há 36 anos, vai para 37 anos esse ano, né? Eu sou mais mogiana do que Pereira Barretense, né? Mas a minha vida como profissional aconteceu tudo aqui em Mogi, né? Então eu tenho muito a agradecer a Mogi. Você teve dificuldade para fazer a faculdade? Não, para fazer a faculdade eu não tive dificuldade nenhuma, não. Na época que eu vim para cá eu tive dificuldade em não ser mogiana e poder alugar uma casa, né? Aqueles trâmites de estar chegando numa cidade nova. Uma rotina quase que normal, né? Exatamente. Mas eu não tive dificuldade nenhuma. Eu gosto, amo a minha profissão, amo o que faço, então eu não tenho dificuldade não, Walter. Você já tinha uma autodefinição do que você pretendia como arquiteta? Sim, porque eu venho de uma família italiana e uma família que sempre conviveu numa colônia italiana. Eles eram em 12 irmãos, vieram pós-guerra, né? Da Itália, e os meus bisavós, meus avós, eles tinham uma consciência de sustentabilidade
porque foram morar em Pereira Barreto. Pereira Barreto não tinha nem luz na época, era por gerador. Lá tinha muita granja, né? Não é isso? Granja. Granja e peixe naquela região ali. E é ainda até hoje, Eu conheço lá. E os meus avós, eles foram industriais na época, né? Eles plantavam algodão, café. Então a gente teve muito isso na fazenda, né? Ser sustentável. A gente não jogava nada, assim, tipo bagaço orgânico, lixo orgânico, ia para o porco ou ia para... Era reaproveitado, né? Totalmente. A luz, o sol, aquecia a água, que eles já faziam todo um sistema de garrafas, de reuso de água. Quer dizer, a gente tinha o catador... Catavento, onde puxava a água, as serpentinas dos fogões a lenhas que esquentavam a água. Quer dizer, eu vivi a sustentabilidade desde criança, né? Então, a partir daí, eu escolhi ser sustentável. Então, eu escolhi ser essa pessoa que eu sou hoje como arquiteta sustentável, né? Heloísa, você tem um livro tá aqui? Escrevi Me Cura Light Steel Frame. Me Cura Light. Essas fotos que nós temos aqui, saiu tudo da sua cabeça? Tudo da minha cabeça. Você faz tudo isso aí? Faço tudo isso. E é caro? Não é caro. Esse sistema construtivo, Light Steel Frame, é uma construção industrializada. O que mais manda nesse projeto, nesse sistema construtivo, é o projeto arquitetônico resolvido que eu digo assim, pensado, detalhado, e o projeto de engenharia pensado e detalhado. Vira um manual de montagem. É como se você estivesse montando um Lego, montando a sua casa. Então não tem margem de erro, porque tudo está elaborado no projeto. Então você não fica pensando na obra, Walter, você já constrói sabendo quanto você vai gastar. Sabendo o caminho que você vai seguir. Tudo. Mas me diz uma coisa, como é que você descobriu que você tinha cabeça para isso? Então, logo que eu me formei, que eu fui para o Canadá, eu resolvi, eu fui exatamente para me especializar. No Canadá tinha disso aí? Tinha. Esse sistema construtivo, ele já é um sistema construtivo fora do Brasil muito antigo. Os Estados Unidos passa de 80 anos, Japão, Alemanha, mais de 80 anos. Só nós aqui que não tínhamos. Só nós que não tínhamos. Eu conheci esse sistema construtivo na Turquia. Eu fui até voltando para que eu chegue até a Turquia, que logo que eu me formei, eu fui para o Canadá, com uma casa, chamava arquitetura alternativa, na época, 86. Não era sustentabilidade. Sustentabilidade a gente fala hoje. Naquela época era arquitetura alternativa. Aí eu fiquei lá, me especializei, voltei e patenteei essa ideia. Em 86, Walter, patentear uma coisa, ninguém fazia isso. E eu acabei fazendo isso, acreditando que naquela época estava começando condomínios, loteamentos fechados. Eu acreditei que o governo fosse ver uma casa... Fosse se voltar para isso, né? Exatamente, porque se em 86 tivesse começado o sistema sustentável, essa coisa de reuso de água da chuva, o lixo, separar o lixo doméstico do lixo de construção, isso tudo teria um equilíbrio ecológico hoje, que não precisaríamos hoje estar aí nesse desespero que estamos, né? Com essa sucataiada. Prefeito pondo roupa de gari, né? Para fazer média e tal. Exatamente. Já seria Nada disso seria necessário. Seria uma consciência, já seria educado, o aluno sairia já educado, né, da escola. Papel eu vou jogar aqui, Exato. Vidro eu vou jogar ali. Exatamente. Quando eu fui para o Canadá, eu vim com essa ilusão. Aí eu montei um projeto e mandei... Por quê? Era ilusão para você na época? Não, para mim era verdadeiro, mas o Brasil era ilusivo, né? O Brasil vivia uma ilusão. Eu vivia... as pessoas falam, imagina, para com isso. Tira isso da cabeça, tá ficando louca. Isso aí não... Imagina, vamos jogar tudo no lixo mesmo, a gente tem muito terreno, sabe? Muito espaço, né? Muito espaço. É igual a construção obsoleta que eu chamo, que é a alvenaria.
É uma construção obsoleta, é uma construção feudalista, né? O cara carrega carrinhos e carrinhos de tijolo. O que aquilo não faz mal para a coluna? Nossa, né? É verdade. Sacos de cimento, né? E que construção, é uma construção de alvenaria, não tem desempenho de material nenhum. O material térmico acústico de uma parede de alvenaria é péssimo. E as pessoas pagam caríssimo, acho que paga barato para fazer essa construção. Não, a construção de steel frame, ela te dá esse térmico acústico. A parede, ela é feita para isso, né? Para te dar esse desempenho do material. E isso as pessoas ainda não chegaram a ver, não estão vendo ainda. Quer dizer, eu só Você acha que ainda dá tempo? Dá, porque no meu escritório eu só atendo quem quer construir de steel frame. Eu não faço alvenaria já há 18 anos. Então, hoje o cliente, ele já chega lá querendo construir de steel frame. Essa construção sua dá para verticalizar, não? Dá até 8 andares. Nossa, não diga. Sim. E o que você acha da verticalização? A verticalização, eu acho que assim, é um problema coletivo, né? Você tá morando com um vizinho do lado, em cima, do outro lado, embaixo, que você não conhece, né? Você não tem intimidade nenhuma. Eu acho que é um acúmulo de sinergia que não é boa. Mas nada que isso não, né? Hoje verticalizar é o que está acontecendo. Quer dizer que você né? chega num limite até de 8 andares. De 8 andares. Eu acho que todo mundo deveria morar em E quanto me residência. custa fazer um... É o mesmo preço da alvenaria. É o mesmo preço da alvenaria. É como se você estivesse construindo com o mesmo metro quadrado da alvenaria, só que é mais rápido. Uma casa, um exemplo, uma casa de 300 metros quadrados, eu entrego com a chave Tamiki em 120 dias. A essa mesma casa, 120 dias. Não diga. Essa mesma casa em alvenaria dá em torno de 8 meses a 1 ano e meio, dependendo do empreiteiro ou da mão de obra que vai trabalhar, né? Enfim. Então é muito rápido e é muito eficiente. Ela é eficaz, é uma obra que te dá uma satisfação que a alvenaria não te dá. Bem, nós estamos batendo um papo aqui com a Heloísa, essa simpatia que está aqui do meu lado, e ela está levando para você, meu amigo telespectador, o trabalho dela, o que ela faz, o que ela tem feito. Agora, como ela fez essa colocação aí de verticalizar até 8 andares, mas ela, ao mesmo tempo, ela faz uma colocação de custos, né, Heloísa? Sim. É bem mais barato o steel frame, viu, Walter? Bem mais barato. Se você colocar na ponta do lápis, tudo que você não tem desperdício, você não vai ter uma caçamba. Você não tem desperdício nisso? Não, uma obra minha não tem meia caçamba de sujeira. Meia caçamba, eu tô falando... Quer dizer, a economia já começa aí. Exatamente. Você já começa na sua fundação, porque esse sistema é 8 vezes mais leve do que a alvenaria. Então a tua fundação já começa a ficar mais barata. Aí depois você tem um sistema construtivo industrializado, onde você leva todinho com medidas perfeitas, exatas, você não precisa ficar jogando fora. Já tá moldado tudo direitinho. Exatamente. Cada peça no seu lugar. Cada peça no seu lugar. É paginação de parede, né? É como se você estivesse fazendo paginação de piso. Você faz paginação de parede. É muito inteligente a construção. Da onde você tirou esse nome aí, Mikura? Mikura, que quando eu me formei, eu estava lendo um livro que era Tupi-Guarani e tal, e fui procurar palavras em Tupi-Guarani. É lua crescente. É lua crescente, é um dialeto. Por isso que você cresceu. Também. Nossa, eu fico contente, sabe, de ver pessoas que acabam tendo sucesso na sua atividade profissional no estilo seu. Porque você está fazendo uma coisa que é boa e que você gosta. Exato. E que eu não vou gastar muito. Exatamente. E você fica... Antigamente, Walter, eu gosto de falar isso porque antigamente eu tinha clientes que entravam apaixonados por mim, pela arquitetura, porque eu ia fazer. E depois acabavam me processando. Não, pela obra ou por você? Não,
pelo sistema, pela construção, pela construção. E assim, por ser tratado bem, né? Por a gente fazer o sonho dele, né? Só que eu nunca conseguia cumprir prazo, porque a mão de obra não conseguia me dar com prazo, a alvenaria não me dava prazo. E se me dava prazo, eu escrevia no contrato, eles não conseguiam cumprir. Ou o pedreiro me abandonava, ou não me abandonava, mas tinha toda uma interferência que eu não conseguia cumprir prazo. Aí o cliente acabava me processando, acabava me deixando... Diga, você passou por isso? Muitos. Hoje é o contrário, o cliente entra no escritório, ele meio desconfiado que eu vou entregar mesmo ou não vou entregar. Será que ela faz? Será que ela não faz? Isso? Aí depois ele acaba assim, me indicando para muitos e acaba ficando amigo. Se joga no seu colo. Exatamente. Então hoje eu tenho vários clientes que se tornaram amigos e são meus grandes indicadores, entendeu? De novos clientes. Bem, amigos, chegamos aí ao final do nosso primeiro bloco. Conversei com ela 16 minutos. Conversei não, ela falou durante 16 minutos. Dá um tempinho aí que já já a gente volta com o segundo bloco. Saúde! Saúde! Aproveitamos a semana do Dia Mundial da Água para fazermos um brinde muito especial. Afinal, Mogi subiu 10 posições no ranking do Instituto Trata Brasil e está entre as 30 cidades com melhor saneamento básico do país, o que significa melhoria em saúde e na qualidade de vida para toda a população. Agora, você pode falar saúde de boca cheia. Saúde! Prefeitura de Mogi das Cruzes. Arrumando a Casa tem móveis e estofados que irão valorizar ainda mais o seu projeto de decoração da sua casa e do seu apartamento. E com uma enorme variedade de tecidos e acabamentos. Venha conhecer de perto o nosso setor de marcenaria. A sua fabricação própria é sinônimo de qualidade. Com soluções práticas e um orçamento que tornará seu sonho uma realidade. Traga sua planta para um de nossos projetistas. Faça-nos uma visita sem compromisso e conheça tudo o que o Arrumando a Casa tem para lhe oferecer. Você tem um compromisso marcado com a melhoria da educação, dos transportes, da saúde, enfim, da qualidade de vida em Mogi das Cruzes. Venha assistir às sessões da Câmara Municipal. Além de acompanhar as votações dos projetos que definem os rumos da cidade, você vai ficar por dentro de assuntos de interesse da sua comunidade. Às terças e quartas-feiras, a partir das 15 horas, faça valer sua cidadania. A Câmara aguarda sua presença já na próxima sessão. Passe por aqui. Bem, estamos de volta com o segundo bloco dessa entrevista aqui, aliás, proveitosa, com a Heloísa, que veio lá de Pereira Barreto para Mogi das Cruzes. Pereira Barreto é um lugar meio quente, né? Uf. E ela veio para cá, quando você chegou aqui, você devia morrer de frio. Morria né? de frio. Então,
Mas tem uma coisa aqui interessante que a sua secretária ali me falou. Você teve projeto em Brasília? Então, logo que eu retornei... Mas foi antes desses rolos aí, né? Sim, Walter, bem antes. Eu tô falando de 93, né? Quando eu mandei... Era o Fernando Henrique. Era o Fernando Henrique entrando. E foi bem interessante porque eu mandei esse projeto de casa sustentável, vilas sustentável, em 87. Eu retornei de Toronto, eu mandei meu projeto para lá, acreditando que alguém ia me chamar. Só que isso ficou engavetado. Em 93, 94, eu recebi um telefonema lá do Congresso, dizendo que existia um projeto Me Cura e que a referência era eu, o telefone e tal, a arquiteta, e que a Ruth Cardoso queria falar comigo. Nossa! Eu falei, Jesus, isso é pegadinha do malandro, só pode ser, né? Alguma coisa... A mulher do presidente queria conhecê-la. Eu falei, isso é uma mentira, tá completamente equivocado e tal. Mas não, de repente isso se tornou uma verdade mesmo, uma realidade. E eu tive lá, e aí eu fiz parte de um grupo de trabalho da Ruth Cardoso, né? Que eram... Esse grupo de trabalho era composta por mais arquitetos, engenheiros, assim? 138 pessoas. Tinha arquitetos... Todos nessa área? Todos nessa área. Arquitetos, médicos, engenheiros, dentista. Tá. Era tipo um projeto Rondon, né? Sei. Mas chamava Projeto Tordesilhas. Era um projeto gigante que ela estava fazendo, que eram as bolsas, que não são as bolsas famílias, né? Ela estava ensinando o povo a pescar, estava ensinando o povo Aí o Lula e a Dilma pegaram. E deram só a vara, né? Deram tudo já, né? E não ensinaram nada, a ponto de hoje estar como está, né? Ela era uma pessoa, além de ser antropóloga, socióloga, inteligentíssima, respeitava o povo com toda a sabedoria que ela tinha e de uma forma, assim, linda, viu, Walter? Muito linda. Eu tenho até, assim, eu não sei nem falar, eu fico até um pouco emocionada porque era uma pessoa do bem, que fez um trabalho maravilhoso para o Brasil. A gente fez uma pesquisa no Brasil inteiro para implantar vilas sustentáveis, que ficou engavetada. Ela deu o pontapé e... Você não chegou a fazer nenhum? A gente fez algumas cisternas, a gente fez algumas casas de solo cimento na época, porque, tipo, na Caatinga, o que era para ser construído? Solo cimento, casas de solo cimento, que lá tinha areia, né? A terra lá era arenosa, então a gente criava em função do local a construção que não tivesse impacto e que você não precisasse levar tanta coisa. Então ela criou formas de você construir sustentável e eles mesmos faziam mutirão. Eles mesmos construíam, mas construíam casas dignas, né? Não aqueles casebres, né? E esse material era dado pelo governo? O governo na realidade, ele incentivava e ajudava um pouquinho. Exatamente, ajudava um pouquinho. Ele conseguia aglutinar as vilas, né, os lugarejos, para que tivesse cisterna para todo mundo, água, faria um poço para dar água, hortas, vamos plantar frutas. Então ela fazia o ciclo de cada... Funcionava, de cada estado, o que aquilo era... se tem caju, vamos plantar caju, tirar a semente, virar a castanha. Ela fazia o ciclo, né? E a gente estudava cada estado o que era melhor para aquele lugarejo, para aquele povo sofrido, com aquela massa falida que a gente... E você viveu essa época lá? Vivi essa época, vivi desde 94, que começou, até 98. Começo de 2000, aí já era. Aí já não... Aí já descambou. Aí já não deu mais trabalho, não deu mais sucesso, né? Heloísa, me fala, essas casas, elas são caras? Não, elas não são caras, elas são baratas, porque só de você
não ter sobra e ter rapidez da construção e ter o conforto que ela te dá, já é importante, né? ela já passa a ser barata. Porque o material dessa construção é tanto para classe baixa quanto para classe alta. O sistema é o mesmo, oferece o mesmo. Não tem um bloco mais barato ou bloco mais caro, você entendeu? Tem, é verdade. É o mesmo preço do começo ao fim, você entendeu? Então você constrói uma média, assim. A gente constrói com 1.000 metros quadrados, com R$1.000, você consegue fazer o metro quadrado de uma construção dessa tranquilamente. É o preço que seria uma alvenaria. Bem, nós estamos aqui na nossa sala de visitas conversando com a Heloísa, essa inteligência aqui, que teve o privilégio de trabalhar ao lado da dona Ruth Cardoso. Eu, particularmente, também sempre fui um grande admirador dela, porque ela foi esposa do presidente, mas ela fazia as coisas da maneira dela, né? Independente. Não é isso? Exato. Tem uma outra coisa aqui. Como é que é o nome da sua auxiliar aí? Tamara. Tamara. Tem uma fruta com esse nome, não tem? Não? Tâmera. Tâmera, A Tamara também é muito simpática. Quando eu fui lá para agendar essa entrevista com você, eu até pensei que fosse ela, porque ela também fala muito, hein? Fala. Tamara, muito obrigado por você estar aí filmando. Mas, Heloísa, Sim. madeira nobre. Trabalhei. O começo da minha história como arquiteta foi na madeira, né? Eu fazia wood frame, trabalhei muito com madeira nobre. Pesquisei o Brasil inteiro madeira nobre. É mais caro do que tijolos, essas coisas? Sim, muito mais caro. É, hoje, então, a gente nem consegue mais, né, João? Aliás, você não acha madeira mais, né? Hoje não tem mais. Eu tive, por causa da Belo Monte, porque esse sistema construtivo, você fala de construir assim 100 casas, 200 casas, em toque de caixa. Tipo, 2, 3 meses você consegue fazer 100 casas, 200 casas. Nesse sistema seu? Nesse sistema, porque é industrialização. É uma máquina que produz o aço, né? Porque o que é esse sistema, para que vocês entendam? É como se você tivesse uma gaiola de aço e depois você vem revestindo a parte os externa, passarinhos não fugir. Com placas de cimentícia, a lã de vidro ou lã de PET e depois gesso acartonado. Então esse sistema é um sistema muito rápido de construir, muito fácil de fazer, né? Então, a partir da hora que você tem um projeto pensado em steel frame, nesse sistema industrializado. Se você não tiver o projeto, você não constrói, não consegue. Então, é muito rápido. Quando eu fui para Belo Monte, eu fui fazer uma pesquisa em Altamira, para aqueles lados que tem muita madeira de lei e tal. Não existia. Não tinha mais. Não tem mais madeira. Não existe. Eu fiquei até impressionada, porque antigamente era assim, 400 madeireiras, né? Não tinha nem 30. Puxa. Então, assim, acabou. A madeira nobre no Brasil, nós não temos mais. Não temos. Bom, nós não temos nem famílias nobres mais, né? Imagina a madeira, né? Heloísa, você tem... Aqui em Mogi você tem? Tenho. Eu tenho na própria Brás Cubas, eu tenho o fast food do Gabriel Sherman, né? Gabriel, ele tem lá não é Gabriel Sherman, Maurício Grimber, né? Grimber. Gabriel Grimber, que é filho do Jacques. Lá eu tenho uma construção, que é o comercial dele lá, é feito de steel frame. A Placo do Brasil é feita de steel frame. A Placo, A Placo do Brasil, refeitório da Placo do Brasil. Tem vários postos de gasolina. O próprio o posto BR de Biritibuçu, onde está lá a minha casa, que eu tenho uma casa showhome, que é para que as pessoas visitem, fiquem à vontade em ver. Também está lá no posto de Biritibuçu, que é E tem uma escola, que é a Mictec, que é a minha escola, que eu ensino arquitetos, engenheiros e montadores e instaladores
a construir nesse sistema, que está na Serra de Itapetí, que eu te convido para ir lá tomar um café comigo e conhecer que lá nós temos uma vila sustentável. Não diga. É escola sustentável. Essa escola... Escuta aí, como é que a gente nunca descobriu isso? Então, Walter... E lá onde você está meio escondidinha também, ali perto da telefônica. Tô um pouco escondida, né? Tô um pouco, assim, na realidade... Você precisa se mostrar mais. Na realidade não, Walter, mas eu tô sempre Em atividade. Tô sempre em atividade. É que os profissionais deveriam valorizar mais esse sistema construtivo e aí sim a gente estaria muito mais em evidência. É que os nossos profissionais ainda estão na área de conforto, dando os seus belos, porque todo arquiteto e engenheiro faz arte, né? O pessoal quer saber de construir torre, né? E aí dá para o empreiteiro, dá para outra, e aí não usa o meu serviço, a minha tecnologia, e acabo indo trabalhar muito mais fora de Mogi. Os meus pedidos são muito mais fora de Mogi do que em Mogi. Como é que você monta essas casas? Que material que você usa lá? Aço, né? A estrutura principal é aço. O light steel frame é o aço galvanizado, né? O aço que não enferruja. Ele é light porque ele é leve. Você segura eu e você carregamos uma parede de 3x3. Não diga. Não precisa de mais gente. Eu e você sozinho carregamos um engradamento de 3x3. E placa cimentícia, lã, que é onde faz o térmico acústico, né? E gesso acartonado na parte interna. Placa. Normalmente, para você fazer uma dessas casas aí, por exemplo, que nem... Você usa muita mão de obra? Não. No total, são 4 pessoas para montar uma casa inteira. 4 pessoas? 4 pessoas. Então o custo é lá embaixo. É um custo barato. É barato. Eu tô vendo. É muito aqui. rápido a construção, né? Mas, Você tem que ter o capital. Eu costumo dizer que não tem coisa mais rápida que enterro de pobre. Não, quer que eu te explique por quê? Por quê? Porque não tem parente que vai chegar, o padre não vai lá para encomendar o corpo, não passa na capela, não sabe? Tem, Mas eu tô vendo aqui, ó, 73, 80, 83, 85, 87. O que significam esses anos aqui? Isso daí é o histórico, né? Que é ano a ano. Exatamente, que vem vindo esse sistema construtivo no Brasil. Então, em 73, foi lançada uma placa, que era uma placa orgânica, que era uma placa que a Eternit e a Brasilite juntas, que na época elas eram juntas, né? Elas eram... Isso era do Maluf? Não, do Maluf é a Duratex, fica ali na região de Botucatu. Exatamente, Mas ele era aquela divisória, né? Aquela divisória de madeira compensada e tal. Não é isso. Isso daí é uma placa orgânica, com cimento, Era uma placa orgânica, então eles colocavam capim, palha de arroz, misturado e tal. Aí fazia uma prensa, né? E saiu uma placa de 1,20 por 2,40. Esse é o tamanho da placa que a gente usa para vedar a casa. Esse pessoal aqui? Esse pessoal é o pessoal do curso, que é a nossa escola. É o pessoal que a gente está orientando. Aqui são os grupos. Vão sair bons profissionais daí, não? Sim, esses são os professores, né, da escola. Viu? Nós já capacitamos 3.000 profissionais, entre arquitetos, engenheiros e mão de obra. Mas me diz uma coisa. É o Brasil, tá? A escola funciona aqui em Mogi das Cruzes, mas vem Brasil, América Latina. Uma Alemanha. Casa dessa aqui. Esta casa aí, o metro quadrado dessa casa prontinha, ela ficou R$ 2.200 reais, chave na mão. Como é que é? R$ 2.000, 2.200, o metro quadrado. Então vamos colocar 300 metros quadrados
2.200. 600 mil, você está com a casa aí. Linda, maravilhosa. Acabada. Taniqui, chave na mão. Essas aqui, Essa ó. casa. Essa casa. Ela prontinha. E E sabe em quanto tempo essa casa nós fizemos? 95, quer dizer, total 100 dias. você tem uma clientela boa aqui em Mogi ou você não trabalha muito em Mogi? Porque Trabalho. aqui o pessoal tem mania de não valorizar muito as coisas, né? Isso. O próprio Henrique Boris ficou um tempo aí sem construir aqui. E ele disse que foi bom para ele porque ele foi construir aí para fora, ele ganhou mais dinheiro. Ele já tem pouco, né? Com essas... Pensando dessa forma, né? Fica fácil. A gente vai ganhar dinheiro em qualquer lugar a partir da hora que você faz um bom trabalho. Espera um pouquinho. Chegamos aí ao final do nosso segundo bloco, nesse bate-papo aqui gostoso com a Heloísa, a respeito de arrumar um lugarzinho para você ficar, para você morar, ficar tranquila. E temos aí a secretária Tamara que está fazendo umas fotos aí que vocês vão ter oportunidade de ver. Dá um tempinho aí que já já a gente volta. Arrumando a Casa tem móveis e estofados que irão valorizar ainda mais o seu projeto de decoração da sua casa e do seu apartamento. E com uma enorme variedade de tecidos e acabamentos. Venha conhecer de perto nosso setor de marcenaria. A sua fabricação própria é sinônimo de qualidade. Com soluções práticas e um orçamento que tornará seu sonho uma realidade. Traga sua planta para um de nossos projetistas. Faça-nos uma visita sem compromisso e conheça tudo o que o Arrumando a Casa tem para lhe oferecer. Motel Cancún, suítes decoradas com TV de LCD, ar-condicionado, frigobar e opção de hidromassagem. Serviço de restaurante. Motel Cancún, Avenida Lourenço de Souza, 999, Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Fácil acesso na entrada e saída. Motel Cancún, o amor sempre presente. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco da nossa sala de visitas
com essa sumidade aqui que está do meu lado, proprietária da Micura. O seu nome é Heloísa Pomaro. Heloísa Pomaro. Nós estamos praticamente quase que aqui num pomar também aqui, né? Esse fundo aqui do Rui. Fazendinha, né? Você conhece o Rui há algum tempo, não? Conheço o Rui, meu grande parceiro. Olha, eu tenho que agradecer, fazer um agradecimento especial para o Rui, porque o que esse moço tem me ajudado, o mínimo que eu posso fazer, Rui, por você é te agradecer o carinho, a gentileza sua e da sua esposa comigo, que cede esse espaço enorme aqui para a gente estar gravando o programa. Mas eu também só trago pessoas especiais aqui, ó, como a Heloísa, que está falando aqui com os nossos telespectadores. Mas, Heloísa, você falou aí que 4 pessoas trabalham? Sim, 4 pessoas. Porque assim, primeiro você monta a fundação, né? Você montou a sua fundação, você vem com o esqueleto do aço. Então, 4 pessoas montam o esqueleto. E depois, 2 pessoas vão colocar placa externa, 2 vão fazer toda a instalação hidráulica, elétrica, e depois vem e fecha com um gesso acartonado, mais 2 pessoas. Então, o tempo inteiro é 4, 2, 1, 4, 2, 1. Então não passa de 4 pessoas. O que eu acho interessante, né, que essas casas de alvenaria, o cara pega qualquer um. Eu preciso fazer aquele muro lá no fundo, lá, vai buscar qualquer um. Quer dizer, dificilmente você tem uma mão de obra especializada. Agora, nesse seu trabalho, a mão de obra funciona como? Você tem que capacitar, a pessoa tem que saber ler o projeto. Então, se você tem um dos 4 que saiba, o restante vai tranquilamente montar, porque é só apertar parafuso e tudo está no projeto. O que acontece na alvenaria, Walter, é que geralmente os profissionais fazem uma planta qualquer, como é artesanal a construção, joga cimento e fica ali qualquer um levantando tijolo. E aí vai errando, vai quebrando, aí o cliente muda, porque não existe uma ordem, né? Então, são projetos de plantas de prefeitura que fica na mão do empreiteiro, geralmente é dessa forma. Quando é um projeto executivo, legal mesmo, aí ótimo, o cliente também fica satisfeito e constrói do começo ao fim perfeito. Me diz uma coisa. Eu não entendo disso, eu vou meio no tranco. Essas construções que você faz, ela tem o mesmo ritual da prefeitura quando é de alvenaria? Sim. É a mesma coisa. Mesma coisa, mesmo projeto de prefeitura é projeto de prefeitura, não tem problema nenhum. O projeto executivo de arquitetura e o projeto executivo de engenharia é que tem que ser elaborado do começo ao fim, para que saia uma receita, uma planilha e um cronograma. E aí você tem aquele manual de montagem, onde você vai construir etapas por etapas e você vai cumprindo cada etapa. Conclusão é ter um bom trabalho. Aonde que nós temos em exibição casas que você já fez? Alphaville, os Alphavilles, a maioria dos Alphaville. Alphaville, você... eu construo muito em Alphaville, muito. Todos os Alphavilles que você imagina, nós já temos uma construção. E como é que você deu o tiro de partida na Alphaville? Como é que começou esse amor aí? É porque eu fiz um trabalho com a Gafisa, fui contratada pela Gafisa. O que é isso, a Gafisa? Gafisa é uma construtora de São Paulo. De porte? De porte, bem, de porte mesmo. E aí ela estava lançando o Bulemax, Alphaville Bulemax, alto padrão. Lembro. E aí ela me convidou para fazer 5 casas lá dentro. E aí, mas de cara, sim, 5? 5. E aí, a partir dali... Aí... Você tremeu um pouquinho ou você confia em você? Eu confio em mim. Eu tenho uma sócia que é a Boni, né, a sócia minha da construtora,
que é a Boni, que ela é engenheira. Ela não chama Bonifácia. Brincamos de Bonifácio, mas não. Ela chama Ivone Miyuki Kotaki. Nós é que demos o nome nela de Boni. Para ficar Boni mais Kotaki. fácil. Ela é engenheira, responsável, né, também, que me dá essa garantia, né, de fazer um bom trabalho. Então, a partir daí, eu nunca tive medo. Eu tenho uma engenheira junto comigo que calcula tudo que eu faço, né? Então, a gente trabalha muito junto. Ela é minha sócia há 30 anos. E a Tamara faz o quê? A Tamara, ela trabalha no comercial da empresa. Comercial da empresa. Ela é comercial lá. Ela é a pessoa que vai atender todo telespectador que ligar. E posso te dizer que ela atende bem, hein? Ah, que bom. Ela foi bem capacitada. Isso é bem vindo dentro do meu escritório. A gente capacitar aquele que entra no escritório para ter um bom atendimento, entender o que ele está vendendo, entender o que ele vai passar para o cliente, dar segurança para o cliente do que ele está comprando. Na vida tudo é isso. Exato. Você vê aqui, ó, o Arrumando a Casa do Rui, você entra aqui, os vendedores deles são uma simpatia. Perfeito. Tratam você assim colocam um tapete vermelho para você passar por cima. Isso é maravilhoso. E ele contratou agora uma gerente aí, que eu pretendo fazer uma sala de visita com ela, porque as coisas vão mudando, né? Eu trabalhei na Eletro Radiobras 24 anos e eu sei o que é lidar com pessoas e principalmente quando se trata de comércio. Agora, eu tenho uma editora que está comigo há 20 e tantos anos também, a Ana, que eu fiquei até preocupado, ela é apaixonada por vocês. Não, o senhor tem que fazer, ela é uma excelente profissional, ela faz isso, ela faz aquilo e tal. Que gracinha. Não, mas a Ana é formidável. Formidável, uma maravilha. Ela te adora, hein? Ela adora vocês duas. Assim. gracinha. Como que vocês conheceram a Ana? Eu fui dar uma palestra em Guararema, num ciclo que teve de sustentabilidade, e eu falei sobre arquitetura sustentável. E aí ela assistiu minha palestra lá. E aí ela se encantou e falou: Heloísa, eu quero te apresentar para uma pessoa, o Walter precisa te conhecer. E a partir dali a gente ficou amiga mesmo, sabe? E ela é uma simpatia, uma pessoa do bem, né? Aquilo que é do bem. Bom, vamos voltar na nossa casa aí. Quantas casas você já construiu em Mogi dentro desse padrão seu? Desse padrão, eu acredito que umas 15. Tão Deve chegar pouco a isso. assim? Aqui sim, aqui em Mogi sim. O pessoal não valoriza, né? Não. A minha vila, a minha escola, que até eu tenho uma outra sócia na minha escola, na Mictec, que é a Luana Carregari, que também é minha sócia, nós montamos essa vila sustentável justamente para isso. Para poder mostrar para os mogianos e para o mundo, né? E ninguém frequenta a vila? Nunca, não tive um, assim, creio que eu já tive, assim, 10 alunos mogianos, arquitetos ou engenheiros que foram fazer o curso, mas só. E você vê, é publicado e eu faço propaganda, a gente não tem os colegas que queiram prestigiar e nem entender. Como é que você vê o ramo de arquitetura hoje? Fraco, bem fraco. Eu vejo assim pelos estagiários que eu tenho no escritório, né? Eu acho que... Gostei de ver agora o que você falou, sabe? Eu gosto de gente corajosa, né? Mas é bola ou bolim. Sim. Ou é bom ou não é. Aí tá bem fraco, tá feio. Eu venho desde 86, né? Os meus professores aqui, Nis de Mello, Corona, vários, não vou ficar citando, né? O Célio Pimenta, eu tive vários professores maravilhosos. E eles exigiam arquitetura. Cobravam, né? Cobravam de você criar arquitetura, verdade. dar solução. Você faria isso para você? Exato. Não é? Exatamente. Normalmente é isso que eles empregam, né? Exatamente. Hoje eu vejo que não existe uma responsabilidade, um comprometimento. Não tem comprometimento, Walter. Eles não estão, eles nem desenham à mão. Eu vejo assim que o computador, ele veio ele não dá esse conforto, quer dizer, ele dá o conforto, você desenha muito rápido, você tem software, tudo é muito rápido. Só que hoje eles não sabem nem escrever. Na minha época, a gente precisava fazer linhas para escrever em letra de forma, perfeito, redondo. Imagina, você fala para ele, escreve aí, ele...
Eles não conseguem, eles não sabem nem escrever. Isso aí, há uns tempos atrás, a gente estava discutindo um problema também, né, que vai lá para trás, tabuada. Não é? Eu tinha uma dificuldade danada na tabuada do 7. O resto eu tirava de letra, sabe? Mas você vê, hoje em dia, você pergunta aí para uma pessoa 8 vezes 9, espera um pouquinho, ele vai lá pegar a máquina, ver para poder fazer. Você acha? Antigamente a gente tinha que ser rápido. Você vê como que tudo mudou, né? Hoje eu falo para os meus arquitetos lá no escritório, os estagiários, pega um lápis e começa a desenhar. Eu dou risada. Escuta, você falou aí de parafuso, que vai muito parafuso. É só na base do parafuso essas montagens? Tudo parafusado. Você parafusa a estrutura, o aço, você parafusa as placas, tudo é parafusado. Você não faz nada que não seja parafusado, você não solda. E a instalação elétrica dentro dessas casas? O interessante da instalação elétrica é que o perfil já vem furado. Então você determina, conforme você vai passar a elétrica, qual a altura que você quer, ou é de 50, ou de 1,20 m, ou de 2, e ela vem toda furada. Aí você passa os conduítes, não tem trabalho nenhum. Se você quer fazer uma ampliação, você vai lá, corta o gesso, faz toda a ampliação da elétrica, a hidráulica que você quer mais. Nossa, eu estou impressionado como você ama o seu serviço, hein? Ai, obrigada. Não, é verdade. Porque a gente, para progredir, a gente, para crescer na vida, a gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Sim, né? Concordo. Tanto que eu tenho um slogan no meu programa que eu digo que tudo que eu fiz na vida eu fiz do meu jeito. Que delícia. Maravilha. Por isso que você é feliz, né? Realmente eu sou. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso terceiro bloco, nesse bate-papo aqui, que ficou curto, né, com a Heloísa Pomaro. Heloísa, a gente tem aí uns 2 minutinhos ainda. Fala alguma coisa que porventura você tenha guardado só para você. Olha, Walter, você me colocou num ponto bem legal, até eu diria. Porque o que eu gostaria de passar, né, para os ouvintes é que você fazer o seu sonho, deixar a quantidade de dinheiro que você deixa na mão de pessoas que talvez você nem conheça, preste atenção, porque hoje o dinheiro está curto. E é um dinheiro sofrido hoje. Muito. Todos nós estamos sofrendo para ganhar dinheiro. Poucos os que estão ganhando dinheiro, rendendo. À vontade, né? À vontade. Então, se você quer construir sua casa, pesquise bastante. Você quer construir seu comércio, seja o que você for construir, o sonho seu. Pesquise bastante, vá atrás de novas tecnologias. Como eu digo, hoje ninguém vai deixar de ter um celular, um iPad, que seja o melhor celular, para poder pegar aqueles tijolos ou aquele que disca, né? Então, assim, a mesma coisa está na tecnologia da construção. Hoje nós temos a construção high-tech mais avançada, que é o Light Steel Frame. Construa dessa forma que você vai ficar muito mais feliz do que você ter uma casa. E me chama. Alvenaria. Né? Você esqueceu de acrescentar. Me chama. A Micura está à disposição de elaborar o seu melhor projeto. Você vai projeto. lá e cura o problema da pessoa. Tento curar, Walter, tento curar sim. Faço o maior esforço para curar, né? Olha, eu fiquei muito contente de fazer esse programa com você. Não que eu não fique com outras pessoas, sim, mas você é falante, sabe? Você colocou umas posições aí que eu tenho certeza que o telespectador gosta de ouvir. E o que eu posso dizer para você agora é te agradecer por sua gentileza de você vir aqui e agradecer o Rui, né? Só que o Rui hoje esqueceu de mandar um suco pra gente, mas nós vamos cobrar ele da próxima vez. Deixa ele com a gente. Mais alguma coisa, não?
Tenho que te agradecer, Walter, te agradecer mesmo do coração. A sua forma de entrevistar também é um conforto que, meu Deus. Foi assim que eu aprendi. Agradeço. E aprendeu certinho. Se deixa a gente muito à vontade, eu tenho que te agradecer do coração, porque hoje nós temos que ter isso, né? Bons parceiros, bons colegas de trabalho, né? Isso é que nós vamos levar para o resto da vida. Te agradeço do coração. E eu quero agradecer a sua secretária Tamara, porque sim. ela também me tratou muito, muito, muito bem. Inclusive, ela me deu até água. Bem, gente, chegamos aí ao final de mais uma apresentação da nossa sala de visitas, com essa sumidade aqui que está do meu lado. E dizer para vocês que o Edson lá no Viva continua, ele vai cedo para lá para fazer a massa da pizza. Você já foi comer pizza lá no... Uma delícia! Então, se você pedir, ele faz da massa da pizza, ele faz um pão para você com linguiça. Aí mata Arrasou, tudo. Arrasou. Se você precisar de dentistas, tem 2 irmãos, o Newton Sartorato e o Fábio Sartorato. São excelentes profissionais. E tem a odontopediatra, a Érica Tacon, que é outra profissional de mão cheia. Não porque ela cuida da minha neta, mas é porque ela realmente aprendeu a trabalhar como aprendeu aqui a Heloísa. No mais, quero agradecer o Perrinho, agradecer a Ana, eu espero que você fique satisfeita com a entrevista. Agradecer a Ana. Está na tua mão agora, você que vai editar, Ana. Você que vai dizer se ficou boa ou não ficou. Bem, depois de tudo isso, meu agradecimento ao Rui. Eu vou fazer uma entrevista com a gerente do Rui aqui também. Maravilha. Eu vou marcar uma data aí. Depois de tudo isso, só me resta dizer a vocês que tudo que eu fiz na vida, eu fiz do meu jeito. Era isso aí, senhores.